Minha diretoria, vocês desculpem a falta das vinhetas da porra toda aqui, mas é que por uma cagada minha aqui, justo nesse vídeo, no último dia do ano de futebol brasileiro, eu apaguei a porra do negócio aqui do projeto, perdi a porra toda, fudeu, fiquei só com a minha cara aqui o vídeo. Então hoje vai sem abertura, sem encerramento, vai assim, mas tem que ter, porque afinal de contas o Fluminense acabou de disputar a final do Mundial, perdeu pro Manchester por 4-0, pro Manchester City, um resultado justo, não tem muito o que dizer, é um time de 5,3 bilhões de reais contra um time de 30 milhões de reais. É absolutamente aceitável a diferença, absolutamente aceitável. Você tem formas de jogar o Mundial das quais você pode concordar ou discordar, mas isso é absolutamente pessoal. Você pode preferir jogar o Mundial do mesmo jeito que você jogou o ano inteiro. Você pode preferir jogar o Mundial que nem o Grêmio jogou e falar, não, eu não vou tomar uma porrada. Eu vou ficar aqui se eu achar, eu vou ficar no 0x0 aqui, se eu achar uma bola, eu achei. Você pode jogar do jeito que o Flamengo jogou, que foi um misto, o Flamengo ia um pouco, voltava e tal, um Palmeiras também. Você tem várias formas de encarar o Mundial. O Fluminense encarou da maneira que o Diniz costuma ser. Ele tem uma personalidade do caralho, goste dele ou não. Ele faz o que ele acredita. E ele acredita que o Fluminense tem que jogar dessa maneira. E o Fluminense foi lá, começou tocando a bola e tal. Deu várias oportunidades de perder a bola na defesa no começo do jogo. Perdeu uma, tomou o gol. Quando tomou o segundo gol, no gol contra. Meu irmão, não dá pra você virar o jogo pra cima do City. 2-0 pros caras. Então assim, com 20 e pouco, 30 minutos do primeiro tempo, o jogo tinha acabado. Não tinha nada que o Fluminense pudesse fazer mais. E tudo isso parte de um momento muito atípico, cara, que é um erro de passe, de saída de bola, um erro de passe do Marcelo, que assim, é um dos últimos jogadores que você vai imaginar que vai tomar uma decisão errada como ele que ele tomou, de tentar inverter a bola do outro lado. Ironia do destino, mas o Marcelo cometeu um erro. Aí também tem a dose de azar, que a bola bate no Fábio na trave e volta no peito do cara. Porra, meu irmão, aí com 40 segundos tá 1-0 pro Manchester City. Porra, tu vai jogar contra o Manchester City, você, com a condição que você tem de investimento, contra um time do Manchester City, você jogando seu jogo número 72 do ano, sem contar suas viagens de avião e concentração que somam mais ou menos 60 vezes mais do que um time europeu. Na primeira fase da Libertadores, o Fluminense viajou mais do que o City viajou no ano. O Fluminense viajou na primeira fase da Libertadores mais quilômetros do que o Manchester City viajou no ano. Irmão. É outro planeta para jogar futebol. E ainda assim, o City e o Guardiola reclamam que jogam muitos jogos por ano, que a temporada tá puxada. Então, cara, tem todos esses fatores. O que podia acontecer? O Fluminense podia ter jogado numa retranca. Eu, por exemplo, eu preferiria que o Fluminense tivesse tentado surpreender o City? Talvez. Tá? Por quê? Porque eu acho que na cabeça do Guardiola, eu sei o que o Fluminense vai fazer. E eu sei qual é o ponto fraco do Fluminense. Qual é o ponto fraco do Fluminense que todo mundo conhece? E que ontem o Renato deu uma entrevista que foi absolutamente idiota por parte da imprensa fazer como se fosse uma crítica. Ele simplesmente disse, olha, ele tem o estilo dele, eu tenho o estilo meu, obviamente eu prefiro o meu, né? Como eu tenho o meu jeito de fazer jornalismo, o Joãozinho tem o dele, se eu preferisse o dele, eu era louco. Ele só falou isso, não é nada demais, só que a imprensa tá precisando vender clique, dezembro é foda. O Renato tinha dito mais ou menos isso. Então, você espera que o Fluminense vai tentar sair jogando. Quando você tem um time que nem o Manchester City, mano, com um coletivo foda, com uma pressão foda, com uma posse de bola foda, que tá acostumado a tomar a bola do adversário lá na frente. Cara, se você fizer o que você sempre faz, a possibilidade de acontecer o normal é muito grande. Se eu fizer a mesma coisa todo dia, a possibilidade de eu ter um resultado diferente é muito difícil. Eu vou ter o mesmo resultado todo dia. Então, quando o Fluminense opta por aquele jogo, ele acredita realmente que ele pode jogar de frente pro Manchester City e ganhar o jogo. Eu não sei se eu concordo muito. Eu entendo, respeito pra caralho o fato do Diniz acreditar nele, mas talvez ali tivesse sido aquele jogo onde o Fluminense fala, não. Hoje não. Hoje eu vou espetar 3 caras lá na frente, eu vou dar lançamento, eu vou jogar no balão. Eu vou jogar a bola lá na frente pra contra-ataque. Eu vou ficar aqui até, não vou sair jogando. Eu vou dar o balão lá pra frente. Porque o Manchester City não tá esperando isso. Aí você pode dar certo, pode dar errado, podia tomar 7? Podia, vai perder as características, mas de alguma maneira você surpreenderia o adversário. O Fluminense fez exatamente o que o City esperava, e o City fazendo o que ele sabe, o Fluminense fazendo o que ele sabe, o City vai ganhar o jogo. Então, esse tipo de jogo, irmão, ou você tem muita convicção, que é o caso do Diniz, de repetir aquilo que você vem fazendo, ou você faz para perder de pouco, né? Como o Grêmio, por exemplo, fez para tentar achar uma bola, ou você tenta fazer alguma coisa diferente. Só que o Diniz é tão maluco que se ele fosse fazer alguma coisa diferente, era tirar um volante e botar o John Kennedy desde o começo do jogo. Então, eu acho que sai até no lucro, o Diniz não tem inventado, porque ele é tão maluco que ele vai lá pra frente. Cara, não dá pra chegar aqui agora no final do ano, e é muito covarde, algumas pessoas, porque o Fluminense, porque manchou o ano, mas pelo amor de Deus, cara, o Fluminense teve um ano maravilhoso, sabe? Tudo deu certo, as coisas funcionaram, o Fluminense conseguiu chegar onde ninguém imaginou que ele chegaria, ele é o campeão da América, ele perdeu um jogo que é absolutamente fora do controle do futebol sul-americano hoje,
Né? Nós temos, lamentavelmente, na minha opinião, a FIFA faz um péssimo trabalho ao permitir que os clubes de futebol sejam, em 6 ou 7 casos, que são aqueles maiores clubes europeus, sejam a unificação dos melhores jogadores das seleções. Olha que absurdo. As seleções eram o melhor dos países. Hoje nós temos alguns times que são os melhores das seleções. Isso não pode acontecer. Né? Você privilegia que 6 ou 7 times tenham um puta de um dinheiro, um puta de um esquadrão, e o resto do mundo tá... de consequências de lei Bosman, com limite de estrangeiro, União Europeia, com lei Pelé, uma porrada de coisa que a FIFA tinha que dar um jeito de rever. Porque a FIFA não tá lá para preservar os 7 ou 8 melhores clubes da Europa e fazer uma Champions League foda. A FIFA tá lá para cuidar do futebol mundial. A FIFA tá lá para olhar e falar, poxa, mas por que o Napoli não tem mais o Maradona? Por que o Udinese não tem mais o Zico? Por que no Brasil a gente tem 2, 3 times que só com dinheiro eles já garantem que eles vão estar disputando o título? Por que a América do Sul tá tão fraca? Por que a gente tem um Manchester City que bate numa Roma, num Porto, como se nada fosse? Por quê? Ela tem que pensar nisso, só que ela não pensa nisso. Todo o dinheiro que ela pode ganhar, ela ganha e que se foda, e ela não está preocupada com o futebol. Como a Conmebol também não está preocupada com o futebol. E aí a gente tem um círculo vicioso que não tem como a gente sair. O europeu vai ter o dinheiro absurdo que o City tem, nós não vamos ter. E aí vai chegar numa final de Mundial, a gente vai ter a expectativa de ganhar. Por que a gente tem a expectativa de ganhar? Porque a gente é inferior hoje. A gente é muito inferior à nata do futebol europeu. Nós não somos, eu não concordo de jeito nenhum com a ideia de que nós somos inferiores ao meio da tabela, ou quarto, quinto colocado do francês, do alemão. Não concordo. Mas não concordo nem fudendo. Agora, a nata, aqueles 6 ou 7 europeus, esquece, mano. Se jogar a Copa do Mundo, eles ganham a Copa do Mundo. É outra brincadeira. Tem 6 ou 7 times lá que eles estão fora do planeta. O City é um deles. Então a gente não tem condição de jogar. A condição que tem é um jogo em 20 de acertar. Não foi hoje. O Fluminense tomou 2 gols ali também de um imponderável do caralho. A bola bate no Nino. O André se precipita, dá um passo pra frente, porque ninguém marcou. E aí deixa o cara nas costas dele. Enfim, são erros de jogo, mas podia, né? Tudo bem que se não bate no Nino, a bola ia no pé do cara no segundo pau também, mas enfim. Mérito pra caralho do City, é um grande time, não, ainda assim com desfalques e tal. Resultado normal, gente. Resultado absolutamente normal. Construído ao longo do jogo. Diferente do Santos, que tomou 4 gols assim, em 20 minutos assistindo o jogo. O Fluminense não assistiu o jogo. O Fluminense tentou jogar o máximo que ele podia. Ficou evidente que o Fluminense, quando toma 1-0, muda completamente aquilo que o Fluminense imaginou. Então, não tem muito o que você ficar aqui procurando culpado. Né? O dinizismo, a culpa é do Diniz, a culpa é do Marcelo. Não é culpa de ninguém, mano. O Fluminense teve um ano brilhante. O torcedor do Fluminense tem que ir no aeroporto, receber o time uma salva de palma e dormir e passar o Natal no Novo feliz da vida com a camisa do Flu. Não tem nenhum motivo pra ficar puto. Você pode ficar triste. Mas puto, zero motivo. Zero motivo. Tem que ter muito orgulho do que o Fluminense fez esse ano. Dito isso, parabéns para todo o torcedor do Fluminense, para os jogadores, comissão técnica, diretoria. Grande trabalho, grande ano, e que o Fluminense continue assim nos próximos anos. Apesar da gente saber que ano que vem tem São Paulo na Libertadores, né? Então, aí já fica difícil.